Bom, eu vou falar um pouco sobre José. Eu tava lendo aqui uma parte, né, que fala que os irmãos de José ficaram com medo que José se vingasse de toda a maldade que eles fizeram com José. Para quem não sabe quem é José, José era o filho de Jacó. Ele tinha outros irmãos, esses irmãos tinham muita raiva de José, porque José era o queridinho de Jacó. Jacó demonstrava muito carinho, muita atenção por José. E os irmãos venderam José, jogaram José num poço. José foi vendido como escravo, foi pro Egito como escravo. Lá ele trabalhou na casa do patrão dele, né, que ele era escravo desse cara. Ele foi preso por causa que a esposa do patrão dele acusou ele de um negócio, de uma coisa aí que ele não tinha feito. Ele foi preso injustamente. E ele passou por tudo isso, ficou preso algum tempo lá. E para depois ele se tornar governador do Egito. E os irmãos de José ficaram com medo que José se vingasse de toda a maldade que eles fizeram, né? Depois da morte de Jacó, eles mandaram mensagem para José, mandaram um funcionário falar com José em nome do pai dele, né? Para ele não descontar a maldade que eles tinham feito com José. E eles vão até José, pede desculpa, né? Na frente dele, se prostra e José acalma eles. Mano, é muito louco isso, porque José passou por muita coisa por causa dos irmãos. Mas se a gente perceber, tudo tinha um propósito. Eu trazendo para outra visão, se no período que José tivesse sonhado que um dia os irmãos deles iam se prostrar diante dele e tal, aquele sonho lá dos feixes, né? Que o de José ficava em pé e todos os irmãos, todos os feixes dos irmãos se prostravam diante dele. Se fosse naquele período, eu acho que José não estaria preparado. Ele tinha que passar pelo processo de ser aperfeiçoado. E esse processo é meio complicado, é difícil, muitas vezes a gente não quer passar pelo processo de lapidação para viver a promessa de Deus. José sabia da promessa de Deus na vida dele, só não sabia o processo que ele ia ter que passar para viver o chamado de Deus na vida dele. José não merecia ter passado por tudo que ele passou, mas mesmo assim, ele enfrentou tudo. E ele não perdeu a fé, a esperança em viver o propósito que Deus tinha mostrado para ele. E no momento certo, Deus honrou a vida de José. No momento certo, Deus levantou ele com autoridade. Como homem de Deus, Deus levantou ele. E aqueles que venderam José, que maltratou José, que foram os irmãos, José ajudou ele. José não devolveu com a mesma moeda. E os irmãos estavam com medo de José descontar toda a maldade que eles fizeram. Mas José não, José acalmou eles com palavra carinhosa. E José fala, tem uma parte que fala, tipo assim, que é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vivendo, isto é, salvar a vida de muita gente. E depois José fala assim, não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos.